Bom dia, galera. Professor Júnior, aula de amanhã, dia 23/3. Vocês já tiveram uma introdução, eu vou passar em vídeo para sempre relembrar, principalmente para o pessoal do segundo, do B1, né? Do B2, perdão. Então, vocês prestem bastante atenção, porque essa aula é importante para uma introdução, para uma dinâmica da aula de urbanização, tá ok? Vou mandar depois o maestro para vocês. Então, vamos lá. Então, nossa aula, urbanização, introdução. Urbanização, aumento da proporção da população que vive nas cidades, né, em relação a que vive no campo. Isso daí é clássico, né? É o aumento considerável da população urbana em relação à população rural. E ela é mais acentuada nos países desenvolvidos em desenvolvimento, por quê? Porque esses países, eles ainda enfrentam um probleminha que é o maior problema que causa urbanização acentuada, exagerada, que é o êxodo rural, tá ok? Então esse êxodo rural ele é muito comum em países que estão se desenvolvendo, países pobres, tá? No caso, você vê a diferença, tá assim, nos países ricos, tá? Quando eles passaram por isso, foi no momento em que eles estavam se industrializando. Como a indústria deles é mais antiga, já aconteceu, alguns inclusive já tiveram seu processo industrial acontecendo já no início, logo no início da Revolução Industrial, então eles já se acertaram. Não sei se vocês lembram daquela aula de estrutura etária, não, de estrutura econômica da população, onde eu expliquei para vocês que o setor primário desses países são pequenos, eles não têm mais esse êxodo, esse movimento entre as pessoas, tá ok? Então lá vai acontecer o crescimento urbano, tá? Que eu estou mostrando para vocês, talvez não sirva até muito como referência, mas é uma cidade periférica, é uma cidade que está à periferia de Nova York, que é a região de New Jersey, que seria a área de Newark, etc. Já nos países pobres, ou seja, quando eles são pobres, o que acontece? Acontece isso que vocês estão vendo, macrocefalismo, que é a cidade crescendo de forma exagerada, porque a cidade não está preparada, ela não está organizada para receber a quantidade toda de pessoas que vêm da zona rural. Então a cidade ela não tem um planejamento, por mais que ela tente se planejar, ela não consegue. Tá? Aqui no caso Rio de Janeiro, um exemplo desse macrocefalismo é essa quantidade toda de pessoas morando em favelas, aqui no caso especificamente a favela da Rocinha, né? Onde os problemas, vocês sabem, são graves e que precisam, no caso, serem acertados, mas isso vai demorar um pouco, né? Então, o termo macrocefalismo ele vai caber somente e tão somente para cidades de países pobres ou em desenvolvimento que atravessam ainda o problema chamado de crescimento desordenado ou crescimento anormal, tá ok? Bom, a pergunta que não quer calar, né? Sempre fica naquela famosa situação. Quais as principais causas dessa urbanização? Nós já conversamos com a primeira, vamos começar a falar dela, que é a mais importante, que no caso é o chamado êxodo rural. Eu fiz aqui uma simulaçãozinha, eu acho que ela ficou legal, eu gostaria que vocês entendessem assim, ó. Você tem um município, o município ele é composto por zona rural, certo ou não? E pela sua famosa zona urbana. Tá tendo um centro, que é um centro urbano da cidade, tá ok? Tá. O que acontece? Nós temos um probleminha que acabamos de falar, que é o mais, assim, o maior que existe em termos, o mais problemático, em termos de fazer ou dar problemas para esse crescimento exagerado das cidades, que seria o quê? O êxodo rural. Tá aqui, eu estou fazendo uma simulação, o Zé está chegando com a família, e aí vem uma outra perguntinha, foi uma coisa que caiu até na Unicamp, a gente estava até discutindo isso, que é o seguinte, tá? Que é outra pergunta que vai ficar. O Zé vai conseguir morar no centro? Por incrível que pareça, ele vai, tá? Olha lá, tá? Ele vai conseguir. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas você vai falar assim, pô, mas o Zé está chegando numa situação em que ele não tem nem dinheiro, mas ele vai conseguir. Por quê? Porque a gente fala assim, o centro, ele serve, além de ele servir como comercial, ele também é uma área de residências, hoje, não todo, né, todo o centro, mas uma parte desse centro existem casas, moradias que estão abandonadas, que de repente elas não estão sendo utilizadas, e essas pessoas, elas se ocupam desses locais e em muitos casos acaba até criando aquilo que a gente chama de cortiço. Só que, como eu disse aqui, não compare cortiço com favelas. Favelas é uma outra situação, eu explico num outro vídeo, tá? Por favor.
Só quero deixar claro para vocês, tá, que o cortiço continua sendo submoradia, uma condição anormal de residência, mas eles costumam ficar no centro, porque afinal de contas eles estão próximos de áreas que podem estar oferecendo serviço, mesmo que sejam informais, mas eles estão ali, não precisa ficar pegando ônibus, trem, ou seja, já está ali no bico do corvo, tá? Então aquela história, o Zé está lá no centro, está lá morando, numa situação talvez até precária. Aí numa dessa ele está caminhando, ele vê um outdoor escrito lá, tá? Imobiliária, vendemos lotes, preço que cabe no seu bolso. Ele vai querer saber, ele é propaganda, o outdoor está para isso. E ele vai pegar e vai falar, pô, vai chegar lá, puta que legal, é um loteamento que eu posso estar comprando, custa barato. E aí vem aquela grande pergunta de novo, o Zé vai comprar? Vai comprar se couber no bolso dele. Tá? Vai dividir em 200 milhões de prestações, mas ele vai comprar. Resultado, ferrou. Tá? Por que ferrou? Porque o Zé vai criar esse problema como outros, que seria loteamentos clandestinos, ilegais, que não estão acompanhando a planta urbana. Fiz uma simulação. Tá? Sai a Vila Satanás. Aí sai de uma outra vila, com outro grupo, Capetasville. Sai um outro grupo, Bairro do Lúcifer. Sai um outro grupo, Condomínio de Anjos do Inferno. E assim vai. Estão entendendo ou não? Tá? Ou seja, repara, a cidade, o que está acontecendo com ela? Ela está crescendo de forma desordenada. Deixa eu voltar só aqui. Mas aí tem um lance. A prefeitura e a cidade, ela vai ter que dar suporte para essas vilas que estão nascendo periféricas, que são tidas ilegais. Resultado, a prefeitura, como os munícipes, não, mas o poder público vai ter que dar uma retaguarda, criando interligações melhores, avenidas, tá? De algo que eu vou deixar claro, não paga IPTU, hein? Por isso que elas são ilegais, elas só vão pagar IPTU a partir do momento que houver uma ação pública maior. Resultado, a cidade, ó, repare, ó, tá? Ela deixou, repare aqui, ó, ela deixou de crescer no seu chamado conceito normal para ela se espalhar, ela está se espalhando, ó. Estão percebendo? Essas vilas que estão nascendo aqui, elas são resultados desse espalhamento da cidade, tá? Ou assim, aí vem aquela pergunta, né? E esses loteamentos que saem grudados na cidade, que é o correto, que acompanha a planta urbana, só que esses loteamentos, eles custam caros, ele não cabe no bolso do Zé. Estão entendendo? Por isso que eu falei que a cidade não tem um plano. Então, esses que vocês estão vendo aí são loteamentos onde existe água, luz, esgoto, né? Esses que estão saindo aqui acompanhando a planta urbana. Já que não estão acompanhando a planta urbana, eles nascem do nada, eles não têm nada. Existem vários exemplos, existiram pelo menos aqui em Botucatu, tá? Que de repente cresceram dessa forma. Só que cresce de uma maneira que acaba criando problemas para a cidade, em todos os sentidos. Infraestrutura, criminalidade, né? E etc. Tá ok? Tá aí, ó. Esses loteamentos, repito, eles são loteamentos corretos. Eles estão nascendo, acompanhando a planta urbana, organizados à vista do poder público. Já esses daqui que estão em volta, pintados em laranja para vocês, são loteamentos totalmente desorganizados. Eu estava explicando que a cidade de São Paulo, 60% dela não existe ou na planta urbana da cidade. Quer dizer, é um problema, tá? E que precisa ser solucionado. O resultado, vocês estão vendo aí, o resultado é com certeza, no final do túnel, problemas dos mais variados tipos. Depois eu vou explicar melhor isso daí, eu vou dar uma aula, né, mais detalhada com relação a isso. Aqui vocês estão vendo, ó, a cidade, ó, ela se desorganizou. Tá? Lógico que esses condomínios do inferno que nasceram na lateral ou em volta da cidade, eles vão crescer. E o poder público vai ter que dar uma retaguarda. O que é pior, vai dar uma retaguarda com dinheiro do IPTU, do qual eles não pagam, em boa parte, e a cidade, ao dar assistência para eles, vai esquecer da própria cidade. Aí a cidade começa a crescer, ou começa a ter problemas de ordem de infraestrutura. Quer dizer, o IPTU que eu pago, eu estou deixando esse dinheiro para aqueles que não estão pagando, e não é que a gente esteja discriminando, por favor, quero deixar claro, mas que é um problema. Tá? Isso daí a gente não pode pular também. Assistencialismo até uma parte, depois não dá mais. Tá? Resultado, aí, ó, essas partes que eu estou pintando em rosa para vocês, elas são áreas que elas começam a ganhar valorização. Aí, ó, o segundo problema. O primeiro foi êxito, tá? Aí essas áreas que eu estou pintando em rosa, elas acabam ganhando valorização sem precisar gastar nada ali, ó. Tá? Como assim?
elas acabam ganhando um valor porque elas começam a ficar entre os bairros e elas começam a servir de interesse para esses grupos imobiliários, etc. E você já deve estar aqui pensando, pô, mas qual é então o segundo problema que determina a cidade se desarticular, crescer de forma desordenada? Tá? Criando macrocefalismo. Tá aqui, estou mostrando algumas coisas para vocês. Aqui mais uma vez a favela da Rocinha, que é na China, esse crescimento absurdo que a China teve, né? Tá? Estou com a minha bateria acabando, mas já vou colocar para vocês aqui. Olha só, tá? Vamos lá, voltando, hein? Correto? Então, esse é o segundo problema. Qual é o segundo mais importante problema além do êxodo? A especulação imobiliária. Tá? A especulação imobiliária é um outro problema, nunca esqueçam dela. Aqui eu estou mostrando para vocês, só para vocês terem uma ideia. Olha quanto verde que a cidade pula, que ela poderia estar crescendo. Outra coisa, que nem aqui, que estou mostrando para vocês, é o Monte Mor. Tá? Aqui é aquele ginásio, que eu esqueço o nome, acho que Heróis do Araguaia, aqui é a avenida. Tá. Olha o espaço verde que tem de uma fazenda aqui, que o cara, ele não vende no dono, não dá, porque ele está esperando o quê? O momento. Olha a cidade, aqui, uma vila, pulou para lá. Vocês estão entendendo? Ela se desordena, vai olhando, Você tem espaço verde, ele tem que ter. Mas repara, a cidade, desordenada, tá? Aí você sai daqui, você pula todo esse espaço e já está nascendo outro bairro aqui, Vão olhando, tá? Que é um bairro que me foge, Vilas Paraíso, né? Aqui, Altos do Paraíso, a avenida que vai para o Lajado, e repare, esses terrenos aqui, que será um condomínio fechado, imagina o preço que o cara vai cobrar depois. Aí, a cidade se desordenou, não era para ela ter crescido normal, só que eles deixam esses bolsões verdes com essa finalidade, tá? Então, isso é um problema hoje na zona urbana do Brasil. Tá? Principalmente em cidades que estão em médio, médio crescimento ou grande crescimento, que é se desordenar, ela cresce de forma desordenada e isso acaba criando problemas de planejamento urbano, tá ok? Então essa aula é importante porque nas próximas, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar de uma maneira detalhada e melhor, aqui que é o shopping, Botucatu está crescendo uma parte para cá, a especulação, isso aqui era um espaço verde. Entre aqui e aqui, o pessoal do 24 de maio, daquelas Minha Casa Minha Vida que saíram lá indo no sentido Demétria, isso aqui era tudo verde. Olha aqui, fica bonitinho, tá? Eles criam uma situação, aqui, onde que estão? Aqui acho que é a Dalfarra, passa aqui, repara, olha a quantidade de espaço verde que a cidade tem que pular, tá? Não, perdão, aqui é Coab, é para cá que vai para aquela região da Demétria. Olha aqui, Só que lógico que o cara comprou isso daqui a um preço interessante e vai vender um preço muito mais interessante. O que ele criou? Ele criou uma situação de ganhar muito dinheiro, que a gente então costuma chamar isso de especulação imobiliária, tá bom? Tá? Não atende a todos, atende a um grupo que tem poder aquisitivo, enquanto que o Zé vai viver naqueles chamadas vilas que depois o poder público tem que socorrer, porque ele não está tendo a devida retaguarda e, consequentemente, cria-se problemas que são gravíssimos. Mas aí eu discuto depois na próxima aula com vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, tenham um bom dia, tá? Vou mandar o maestro para vocês, tá? Só ficar esperto, vão estudando, vão lendo com relação a isso, que é importante. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.